Hoje nós vamos falar de otites. E se você quiser saber mais sobre essa doença muito comum, principalmente nas crianças, fique conosco até o final deste vídeo. Olá, eu sou o Carlos, farmacêutico especialista em farmacologia e interações medicamentosas, proprietário deste canal. Informe-se com o farmacêutico e da Farmácia Preço Popular, aqui em Lucas do Rio Verde. Todos que nos acompanham já sabem que o objetivo do nosso canal é levar uma atenção farmacêutica gratuita e de qualidade, acessível a todos através da internet. Que os nossos vídeos possam chegar a você, na sua casa, no seu celular, de uma maneira muito simples, que fique fácil de compreender e que tire suas dúvidas sobre determinados assuntos da área da saúde. Lembrando vocês que também nós estamos através de podcasts na plataforma, olha só, eu estou engasgando para falar plataforma, na plataforma do Spotify. Então, mais uma maneira de você nos acompanhar. Como nós falamos no início do vídeo, este tema é otite. O que é otite? Otite é o termo médico usado para discriminar as inflamações e infecções no ouvido. Elas causam muito incômodo, muita dor, né, e é uma doença relativamente simples, que todos nós devemos passar pelo menos uma vez na vida. Todo mundo já passou ou ainda vai passar por uma otite, né, uma inflamação ou uma infecçãozinha no ouvido. Existem três principais tipos de otites: otite externa aguda, otite média aguda e otite média crônica. E nós vamos falar rapidamente um pouquinho de cada uma delas. A otite externa aguda é uma otite muito comum, na verdade é a mais comum delas. E ela está relacionada, exatamente como o nome fala, na parte externa do conduto do ouvido. E ela se dá muito no verão, devido ao fato dela ocorrer por contato com água. Normalmente é a otite mais comum de crianças quando frequentam a piscina e acabam ficando um pouco de água. Então ela está relacionada bem na parte externa. Ela pode causar inflamação, infecção, né? Normalmente causa um pouco de dor. E em alguns casos febre, mas não uma febre muito alta e intensa. Como eu já disse, é a otite predominante do verão. A otite média aguda já é uma otite que tem características diferentes. Ali vamos falar de uma maneira mais simples, sem tentar usar termos muito técnicos. Ela já é uma otite que está relacionada mais na parte interna, na porção interna do ouvido, fica muito próximo do tímpano. Essa otite não está relacionada com piscinas, com águas, com verão. Essa otite é uma das principais causas que estão mais relacionadas pela localidade que ela se encontra, é o fato de crianças principalmente ficarem um pouco gripadas e produzirem secreção. Normalmente acontece depois daquelas gripezinhas que a criança tem muita secreção, de repente secreção nasal, e ela acaba gerando a secreção, ficando muito próximo ali do ouvido e se torna um meio de colônia, né? um fator onde as bactérias ali presentes possam se multiplicar rapidamente. Nesse caso, inicia-se com causa de inflamação, evoluindo para uma infecção se não for tratada. Essa doença, esse tipo de otite é otite que incomoda um pouco mais, ela causa dores mais fortes, produção de secreção no ouvido. Em alguns casos, dependendo, pode até perfurar o tímpano, pode ser muito prejudicial caso não seja identificada e tratada rapidamente. Ela causa, em alguns casos, febre, um pouco mais alta, não tão constante, mas um pouco mais alta, e precisa de um cuidado especial. Por último, a otite média crônica. Essa otite, ela, diferente das outras, ela não causa dor de ouvido e ela está relacionada sempre com doenças mais antigas, como por exemplo, perfuração do tímpano, e apresenta um grande risco de evolução para doenças mais graves, como surdez, em alguns casos até meningite. O que faz normalmente o diagnóstico, né, já que ela não causa dor, de repente perda de audição, produção de secreções que tem um cheiro, um odor diferente, um pouco forte. Então, caso você tenha problemas ali, que sinta o seu ouvido um pouco fechado, que não consiga ouvir direito, ou produção de secreção com odor, fique atento, procure um médico, porque a otite média crônica ela pode causar problemas mais sérios.
Sobre o diagnóstico, esse diagnóstico é um diagnóstico muito simples para todas as otites, tá? É uma doença, como a gente falou no início do vídeo, uma doença bem comum, bem simples, né? Frequente e fácil de tratar. Normalmente o diagnóstico é feito apenas com exame clínico. Se você tá, ou você, ou seu filho não tá legal, tá com dorzinha de ouvido, tá tendo uma febrinha, normalmente você percebe aqui o ouvido um pouco inchado, então você leva no médico, né, no posto de saúde mais próximo, que ele vai ter o aparelho, ele vai conseguir olhar dentro e ele, a partir do momento que ele visualizar, ele vai ver sinais claros de inflamação, em alguns casos de formação de colônia, né, até de infecção, facilmente. Então o diagnóstico é muito simples, tá? Bem como o seu tratamento. Os tratamentos das otites, elas são bem simples também. Normalmente se utiliza um anti-inflamatório, antibiótico de uso local, né, para tirar a infecção do local. Em alguns casos, principalmente na otite média aguda, também se utiliza antibióticos por via oral. Porém, o que a gente sempre recomenda é que você sempre procure um médico, procure sempre um especialista, principalmente para saber diferenciar os tipos de otite, tá, pessoal? Como elas têm características semelhantes, é necessário sim uma boa identificação para que seu tratamento saia conforme o que deve ser feito, para que você não tenha problemas ali, de repente até para uma evolução de uma otite média crônica, né, que pode causar problemas mais sérios. E se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no nosso canal, informe-se com o farmacêutico, deixe aí o seu joinha e a sua sugestão, sua crítica. Também tem os nossos links de Instagram, WhatsApp e telefone se você quiser falar conosco. Um grande abraço e até mais!